This is it. With pyrotechnics. When the time has come, this is it. Eles queriam ver ele morto e ninguém fez nada. 10 shows. Esse era o número de shows que Michael Jackson deveria fazer lá em 2009. Assim que foi aberto à venda, todos os ingressos desses 10 shows da turnê This Is It se esgotaram em 2 horas. Assim tiveram que aumentar para 20 shows, que se esgotaram em mais poucas horas. Então subiram para 50 shows, que se esgotaram em 2 dias. Agora eram 50 shows em 8 meses. A procura por esses ingressos foi insana. Foram 17 mil registros por segundo. Mais de 1 milhão de pessoas no mundo todo estavam registradas para a pré-venda. E esse foi o principal motivo de aumentarem de 10 para 50 shows. O mundo todo queria ver Michael Jackson novamente, e isso fez 750 mil ingressos serem vendidos nas primeiras 4 horas, batendo o recorde mundial de venda de ingressos mais rápida de todos os tempos. Michael Jackson, aos 50 anos de idade, já não estava mais com tanta saúde assim para fazer essa turnê. Os shows dessa turnê teriam mudanças, melhorias e alguns detalhes alterados, bem diferente das outras turnês que ele já tinha feito. As roupas que o Michael usaria em This Is It seriam modificadas, seriam alteradas, como a clássica roupa de Billie Jean, que agora tem LEDs e piscam no ritmo da música. Ele chegou até a vestir a calça dessa roupa junto com a camisa branca por dentro para tirar medidas, só que infelizmente nunca realmente ele dançou com ela. Para a música Realtor World, era para ser usada uma jaqueta vermelha bem mais colorida e bem rica em detalhes. Fora o traje brilhoso chamado de Lightman, que surgiria no centro do palco, uma espécie de boneco feito de luz, que ficaria parado por alguns minutos e iria abrir os braços, depois as pernas, o tronco e a cabeça. Onto his body. E como todas as outras que ele já fez, essa seria mais uma abertura histórica de Michael Jackson. Os shows de retorno do Michael Jackson seria de julho de 2009 a março de 2010. Se não fosse o seu possível assassinato pelas mãos do médico Howard Murray, contrato com cláusulas estranhas, saúde fragilizada, médico contratado, equipe e tratamento diferente, falsas amizades e morte suspeita. Meu nome é Jonathan Silva e vamos entender essa história agora. Fazia meses que eu queria fazer um vídeo sobre a This Is It do Michael Jackson, que infelizmente nunca aconteceu. Tem muita coisa estranha nessa história toda, e é por isso que eu preciso da sua ajuda. O último vídeo que eu produzi sobre o Michael Jackson aqui no canal tem 20 minutos. Eu não ganhei praticamente nada por ele, sendo que eu fiquei praticamente 4 dias só na parte da edição dele. E pessoal, o canal pode parecer grande, mas nesse momento sou eu que faço tudo. Eu que edito vídeo, roteirizo, pesquiso, gravo, faço a thumb, enfim, tudo sou eu. Para me ajudar, você pode considerar ser membro do canal. Ou caso você não possa, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você sabe que gosta do Michael Jackson. E de quebra você vai fazer mais gente saber como e por que o Michael se foi, mesmo estando animado para fazer essa turnê. Até antes dos ensaios começarem, a coisa já estava estranha. Várias pessoas e até jornais falaram que o Michael aceitou fazer 50 shows porque ele estava falido e sem dinheiro. Pessoal, vamos lembrar que o Michael era dono de coisas de alto valor, como o próprio catálogo de músicas dele, direitos autorais de músicas de outros artistas. Michael Jackson aceitou fazer a turnê This Is It porque ele entendeu que seus filhos já tinham idade de entender o que o pai fazia e queria que eles vissem ele cantar e dançar ao vivo. E mesmo já com 50 anos, o Michael achou que ainda teria saúde para fazer todos esses shows. Só que no contrato da turnê This Is It tinha algumas cláusulas bem estranhas.
Uma dessas cláusulas falava que se o Michael não conseguisse cumprir com o contrato, de acordo com a falha dele, ele perderia alguma coisa. Como por exemplo, se o Michael adiasse a turnê, ele perderia uma parte do seu catálogo de músicas. Se o Michael não conseguisse completar a turnê, ou seja, os 50 shows, ele perderia uma parte das músicas dos Beatles. Isso tudo foi revelado em 2010, com o lançamento do livro O que realmente aconteceu com Michael Jackson, do Leonard Rowe, que teve acesso ao contrato e até o seguro de vida do Michael Jackson dessa turnê. A única pessoa em torno de Michael, a quem Aege e Randy Phillips não tinham controle financeiro, era eu. Eles sabiam que eu só queria o melhor para Michael, então talvez eles fizeram de tudo para eu ficar longe dele. Talvez eles tenham percebido que eu estava indo contra os planos deles. Essas atividades suspeitas me levaram a escrever este livro e contar ao mundo o que está escondido pela mídia e os poderes do show business. Poucas pessoas sabem disso, mas Michael tinha 50% do catálogo da Sony. Ele nunca quis vendê-lo, ele queria mantê-lo para seus filhos. Os direitos de Michael Jackson e seu nome valeriam mais com ele morto do que vivo. Com ele morto, a Sony poderia movimentar e administrar a coisa como bem entender, sem que ninguém atrapalhasse seus planos. Eu realmente acho que é o que eles estão fazendo hoje. Eles tentaram me manter em silêncio. Eles também me impediram de fazer entrevistas na TV. Claro, falar sobre Michael Jackson agora é muito perigoso, mas eu quero fazer isso. Eu também enfrentarei a morte se necessário. Esta história é uma história que precisa ser contada. O público, assim como milhões de fãs, merecem e têm o direito de saber o que realmente aconteceu com seu ídolo. Na minha opinião, a AEG tinha um contrato que não era nada menos que uma armadilha para Michael. É natural que eles estivessem apenas explorando isso. Suas palavras ainda me assombram hoje. Eles querem o meu catálogo e vão me matar por isso. O que realmente aconteceu a Michael Jackson, o lado obscuro ou diabólico da indústria de entretenimento. Eu estava próximo de Michael nos dias difíceis para ele e eu vi o que aconteceu. E alguém tinha que dar voz a Michael Jackson. Este livro contém todos os documentos para que o público possa conhecer a forma como Michael foi tratado pelas pessoas que o cercavam. Quando eu tentei buscar ajuda para o Michael, para ajudá-lo, essas pessoas me mandaram sair de perto dele. Eles não queriam que o Michael sobrevivesse nem que nós o ajudássemos. Michael Jackson é um caso perdido, está perturbado e enfraquecido. Isso é o que dizem os e-mails trocados pelos produtores da AEG, que cuidavam da turnê This Is It, segundo o site da revista The Hollywood Reporter, que mostram que eles já estavam cientes que a saúde de Michael não estava tão boa assim. Segundo o Los Angeles Times, quando eles perceberam a preocupação do Michael, os encarregados da AEG começaram a considerar os riscos dessa turnê de 50 shows ser cancelada, e por isso aumentaram a pressão. E por isso aquelas cláusulas estranhas no contrato. Sendo assim, só tinha como Michael sair bem desse contrato se ele fizesse toda a turnê de ponta a ponta. Logo quando os ensaios começaram, a equipe da AEG fez o Michael se afastar de familiares e amigos próximos, enquanto ele estava no processo de preparação da turnê. E foi bem nesse momento que o médico Dr. Conrad Murray entra na história. Conrad Murray foi contratado pela equipe da AEG para cuidar da saúde do Michael Jackson. Todos da AEG queriam que a produtora fosse uma das maiores do mundo, e por isso que queriam tanto que a turnê This Is It acontecesse, e por isso fizeram de tudo para empurrar o Michael a fazer todos os shows. Durante os ensaios para essa turnê, um dos coreógrafos percebeu que Michael não conseguia terminar nenhum ensaio de show do começo ao fim. Por mais que isso preocupasse alguns colegas de trabalho, ele achou que o Michael estava gripado e que sua performance ao vivo seria bem melhor. A saúde de Michael Jackson durante os ensaios já não estava boa. Você pode perceber que no começo do documentário This Is It, ele estava com uma boa aparência, e claramente ele estava mais disposto. Ao longo do documentário, que vai mostrando trechos da maioria dos ensaios, é fácil notar que ele estava emagrecendo. No começo dos ensaios, ele estava até que encorpado. Já nos últimos ensaios, ele estava bem magro.
Como ele não conseguia às vezes completar a coreografia de uma música completa, no documentário This Is It, ele aparece dançando a mesma música com roupas diferentes. Isso seria porque o corpo dele não estava nem conseguindo ter mais forças, e ele acabava cansando antes de terminar a música. É bom lembrar que isso de cortar cenas de shows na edição e fazer o Michael aparecer no palco com roupas diferentes é normal. Isso também aconteceu nos shows da turnê Dangerous, de 1992, mais precisamente em Bucharest, que também uniram 2 ou mais shows para ser um show só. A única diferença era que, como o Michael estava apenas ensaiando para a turnê This Is It, ele não precisava estar vestido como se fosse se apresentar, coisa que já aconteceu nos ensaios de outras turnês. E outra, o Michael estava apenas ensaiando. Teve ensaios de outras turnês que nem ao menos ele cantava ou dançava. Nos ensaios das turnês passadas, ele apenas cantarolava. Ele também deixou claro que Michael havia concordado em fazer uma temporada de apenas 10 shows, e não de 50 shows, que seriam na 02 Arena. Estou realmente irado por terem me arranjado 50 shows. Só queria fazer 10 e então partir com uma turnê mundial por outras cidades e não concentrar tudo em uma só. Fui dormir sabendo que havia vendido 10 datas. Acordei com as notícias dizendo que eu estava agenciado para 50 apresentações. Foi nesse momento que Michael percebeu que talvez ele não teria todo esse pique para fazer todos esses shows. Mas mesmo tendo uma saúde aparentemente boa, esse homem sentia calafrios durante os ensaios e usava roupas compridas e mais largas do que o corpo dele para tentar diminuir isso. Parece que Michael já sabia que isso iria acontecer, e no ensaio da música Your Song, dá pra perceber que ele não estava cantando, mas sim falando com o coração. Michael nos deixou em 2009, só que um dos médicos já afirmou que Michael já sofria de insônia há algum tempo. E mesmo depois de sua morte, as polêmicas não pararam por aí. Depois que ele se foi, várias teorias da conspiração surgiram, e pessoas como Joey Jackson, pai de Michael Jackson, afirmam isso. Por causa do que estava escrito no contrato da turnê This Is It, várias pessoas do círculo de amizade do Michael afirmaram que esse contrato era uma armadilha para o Michael Jackson. E além disso, o médico contratado pela EAG, que seria para cuidar de Michael Jackson, não cometeu só um acidente. Segundo os boletins, Michael chegava em casa depois dos ensaios e já era monitorado pelo Conrad Murray, que na teoria era para cuidar e proteger a saúde de Michael Jackson. Também existe outra teoria que diz que, na verdade, o médico Conrad Murray foi contratado para debilitar o Michael e fazer com que ele não conseguisse entregar toda a turnê. Sendo assim, ele perderia alguns milhões de dólares por causa daquelas cláusulas do contrato, como uma parte do seu catálogo ou músicas dos Beatles, e até 50% dos direitos da Sony. Só que, se a gente seguir essa teoria, o médico cometeria no mínimo 3 crimes, já que a maioria dos anestésicos encontrados no corpo de Michael só poderiam ser aplicados em centro cirúrgico, para ter um desfibrilador do lado, para que caso aconteça algum erro inesperado. Segundo a Associated Press, que teve acesso ao boletim, Michael morreu com 62 quilos, o que é considerado normal para o seu 1,75 m de altura. A saúde do cantor em geral era boa. Os resultados estão dentro dos limites normais, explicou o Dr. Ziv Ken, presidente do Departamento de Anestesia da Universidade da Califórnia. A autópsia mostrou ainda que o coração de Michael estava bem forte, estava saudável, mas os pulmões estavam inflamados, com a capacidade reduzida, o que dificultava a respiração. Já os outros órgãos internos estavam funcionando perfeitamente. Na corrente sanguínea, além das altas doses de Propofol, foram encontrados outros 4 sedativos, analgésicos e um medicamento usado para tentar ressuscitá-lo. Não foram encontrados pílulas em seu estômago, drogas ilícitas ou até mesmo nenhuma gota de álcool. E é triste saber que Michael, pouco tempo antes de partir, ele já sofria de insônia há algum tempo. A vida de Michael Jackson nem depois da morte teve um descanso. Uma coisa é fato, Michael Jackson foi o maior artista de todos os tempos, e o artista que teve a morte mais misteriosa também. Foram quase 20 anos sendo julgados injustamente. Michael não será conhecido por ser alguém que foi acusado de abuso infantil, que foi provado inocente, ou por ter feito Thriller, o álbum mais vendido de todos os tempos. Ele será conhecido como o homem que lutou com a indústria da música, ganhou e viveu para contar a sua história. Mas infelizmente, não por muito tempo. Nesse vídeo aqui você vai ver que tudo que você ouviu falar sobre o Michael Jackson é mentira. E nesse vídeo eu mostro o lado que você não viu, com fotos e vídeos. E vai de você tirar a sua própria conclusão. Eu sou o Jonathan Silva e mantenham-se sempre curiosos.